Durante um jogo de verdade ou desafio com as amigas, ela riu. Tá bom, meu número de parceiros é 26. Eu menti pra ele quando disse que era 1. Todo mundo ficou sem ar, e eu apenas permaneci sentado em choque. Quando perguntei como ela podia mentir, ela revirou os olhos e disse, o passado não importa, cresça. Olá! Antes de começarmos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos em busca da meta de 1000 inscritos, e o seu apoio é muito importante. Agora, vamos para a história. Eu não discuti. Mas semanas depois, ela descobriu exatamente por que o passado dela voltou para assombrá-la. Foi assim que, basicamente, minha vida terminou e recomeçou numa noite de sábado, cerca de um mês atrás. Minha namorada, Sarah, tinha levado as amigas para minha casa. Já estavam algumas garrafas de vinho adiantadas e decidiram jogar verdade ou desafio, como se ainda estivessem no ensino médio. Eu não estava participando, só relaxava no chão, perto da lareira, ouvindo pela metade. Eram as amigas novas dela da cidade, aquelas que ela colecionou desde que veio morar comigo há 2 anos. Todas com opiniões afiadas e jeitos barulhentos, um mundo distante da garota que eu pensava conhecer da nossa cidade natal. Então, a amiga dela, Megan, a mais escandalosa do grupo, desafiou Sarah a contar o verdadeiro número de parceiros que já tivera. Sarah fez uma expressão estranha, como se fosse encenar algo, e me olhou com um sorrisinho maroto. Eu apenas retribuí o sorriso, sem imaginar o que estava por vir. Já tínhamos tido aquela conversa, sabe? Aquela que acontece quando as coisas ficam sérias. Ela me disse que só tinha ficado com um cara antes de mim, um namorado sério da faculdade. Eu disse que tinha ficado com 3. Foi um momento em que eu pensei estar construindo confiança, baseado em honestidade. Então Sarah falou, em voz alta, para todo mundo ouvir, tá bom, meu número é 26. Eu menti para ele quando disse que era 1. A sala inteira ficou em silêncio. Era possível ouvir uma agulha cair. Todas as amigas dela viraram o rosto instantaneamente para mim. Os olhares eram uma mistura de choque, juro, pena. Como se eu fosse um coitado ingênuo do interior que não sabia de nada. E, naquele momento, acho que era exatamente isso. Senti meu rosto esquentar, o sangue pulsando nos ouvidos. Não era só a mentira, que já era um soco no estômago. Era um número. 26. Não fazia sentido. Era como se ela estivesse falando de uma pessoa completamente diferente, uma estranha com quem eu, de algum modo, tinha dividido cama, casa e planos de futuro por 2 anos. Mas o pior era ela. Ela percebeu todos olhando para mim, viu o drama que havia criado, e estava se alimentando disso. Tinha uma expressão orgulhosa, desafiadora, como se tivesse provado quanto era descolada e experiente, mostrando que tinha enganado o cara simples e sem graça sentado num canto. Eu não explodi. Não disse nada. Apenas permaneci ali, com o rosto o mais neutro possível, e quando o silêncio ficou insuportável, levantei para servir mais bebidas, como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, minha cabeça girava. A confiança que eu tinha nela, o futuro que eu acreditava estarmos construindo, tudo se desfez em 10 segundos. O resto da noite foi um borrão. Eu estava no piloto automático, sorrindo, acenando, cumprindo meu papel de bom anfitrião, enquanto minha mente corria, revivendo cada conversa, cada detalhe, procurando sinais que eu não havia visto. Mais tarde, quando as amigas foram embora, deixando atrás de si nuvens de perfume e cochichos, eu finalmente falei algo. Estava de pé junto à lareira, e ela arrumava a bagunça, cantarolando como se fosse apenas mais um sábado qualquer. Como você pôde mentir para mim desse jeito? Perguntei. Minha voz saiu baixa, mas pesava no ambiente. Ela se virou e fez o maior revirar de olhos que já vi. Foi a coisa mais condescendente e desdenhosa que já presenciei. Ah, fala sério, disse, com a voz carregada de impaciência, como se eu fosse uma criança. Não seja dramático. Foi há muito tempo. O passado não importa. Cresça. Cresça. Ela me humilha diante das amigas, admite casualmente que mentiu por toda a nossa relação, e eu é que precisava amadurecer? Aquilo foi a gota d'água. A dor sumiu, substituída por algo frio, duro. Foi como acionar um interruptor. Soube, naquele instante, com absoluta certeza, tinha acabado. Eu administro uma empresa de logística. Minha vida inteira gira em torno de fatos, números e previsões. Tudo é sobre medir riscos. Uma pessoa capaz de mentir tão fácil, tão descaradamente, sobre quem realmente é, não é apenas uma parceira ruim. É um risco catastrófico, que você simplesmente não pode manter em sua vida. Você tem razão, respondi. Minha voz estava plana, sem emoção. Ela sorriu, com um ar de vitória estampado no rosto. Achou que tinha vencido, que tinha domado minhas emoções infantis. Ótimo. Ainda bem que você não vai bancar o bebê nessa história.
Saiu andando para o quarto, provavelmente se sentindo maravilhosa. Não fazia ideia de que, naquele instante, eu concordava com ela que o passado importa, e eu ia provar isso. Eu não ia discutir, nem gritar. Ia deixar o próprio passado dela falar por si. Ela veio da mesma cidade pequena que eu, e sempre se esforçou para escapar dela, reinventando-se como essa mulher sofisticada da cidade grande. Mas ela estava prestes a ganhar uma passagem só de ida de volta ao lugar que mais desprezava. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde aquela noite. Durante essas 3 semanas, Sarah não suspeitou de nada. Achou que eu tinha superado. Interpretei bem o papel. Estava quieto, mas ela pensou que eu apenas estava sendo maduro, como me mandou ser. Na verdade, eu estava trabalhando. Valeu pelos comentários no meu primeiro relato. Vocês entenderam. Não era apenas dor. Era o desrespeito total, calculado. A primeira coisa que fiz foi viajar de volta para nossa cidade natal no fim de semana seguinte. Disse a Sarah que ia visitar meus pais. De fato, os vi, mas o real motivo era investigar. É uma cidade pequena. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Encontrei alguns velhos amigos num barzinho decente da cidade e comecei a fazer perguntas. Cara, as histórias que ouvi. Acontece que Sarah tinha uma reputação lá, e não era boa. Era conhecida por usar as pessoas. Um cara chegou a chamá-la de tornado. Ela entrava na vida de alguém, bagunçava tudo e sumia, deixando o estrago para trás. Procurava sempre um cara decente com algo que ela quisesse, uma boa caminhonete, uma casa própria, um emprego estável, e se agarrava. Usava o que podia, sempre de olho na próxima vítima. Quando achava, abandonava o anterior, muitas vezes deixando dívidas feitas no nome dele. Era um padrão claro, repetido. A mentira que contou para mim não foi um deslize por vergonha. Foi uma jogada calculada para esconder toda uma vida de manipulações. Enquanto eu descobria isso, ela se concentrava na nova carreira como organizadora de eventos. Tentava entrar no círculo das grandes festas beneficentes da cidade. Tinha até conseguido um cliente enorme, o baile anual do maior hospital infantil. Era a chance de ouro para construir um nome, finalmente se tornar a pessoa que fingia ser. E adivinha quem financiava tudo? Eu. Já tinha pago adiantamentos não reembolsáveis do salão de hotel 5 estrelas, do chefe famoso que ela exigiu, da banda que ela precisava contratar. Ela usava meu dinheiro para erguer uma vida que nunca planejava dividir comigo. Via as faturas. Ela não estava só organizando um evento, estava erguendo um monumento a si mesma. Foi então que meu plano se encaixou por completo. Eu não iria apenas terminar com ela. Ia desmontar a vida falsa que ela construiu às minhas custas, usando o próprio passado dela como bola de demolição. Comecei fazendo uma lista de todos os fornecedores que ela havia contratado pro baile. Depois, fiz outra lista. Todos os caras do passado dela que eu consegui encontrar. Sou bom em encontrar pessoas. Isso faz parte do meu negócio de logística. Levou tempo, muitas noites mal dormidas, vasculhando redes sociais antigas e fazendo ligações discretas, mas consegui localizar boa parte dos 25 caras. Muitos ainda viviam na região e tinham se saído bem na vida. Um era fotógrafo de casamentos bastante renomado. Outro tinha uma empresa de buffet de muito sucesso. Um deles era até sócio em um pequeno escritório de advocacia. Todos tinham seguido em frente e construído bons caminhos, mas nenhum havia esquecido o que Sarah fez com eles. Comecei a ligar para cada um. Não disse que era o namorado atual dela. Afirmei que era um empresário fazendo uma checagem de antecedentes de uma organizadora de eventos que eu estava pensando em contratar para uma grande função corporativa. Perguntava apenas: vejo que você conhece a Sarah de antigamente. Pode me dizer se ela é confiável, se administra bem um orçamento? Foi como abrir uma comporta. Cada um tinha uma história sobre como ela os havia usado, mentido ou deixado com dívidas não pagas. O dono do buffet contou que ela pediu alguns milhares de dólares emprestados para uma emergência de negócios e depois simplesmente sumiu. O advogado relatou que ela estourou um cartão de crédito que ele havia assinado junto e depois desapareceu. Gravei todas as ligações. Expliquei que era para controle de qualidade, então tudo estava dentro da lei. Eu estava montando um dossiê sobre ela, uma coleção inteira de referências de caráter vindas justamente do passado que ela dizia não importar. A última peça do quebra-cabeça era o próprio baile beneficente. A presidente do comitê de caridade era uma mulher chamada Eleanor Vance. Velha aristocracia, um tubarão em um tailleur Chanel, cuja única preocupação era a reputação do hospital. De alguma forma, Sarah tinha conseguido encantá-la nas primeiras reuniões, mas eu sabia que isso não duraria quando a senhora Vance descobrisse quem ela realmente era. Consegui uma reunião com ela. Disse a Sarah que teria um jantar de negócios com um cliente em potencial. Encontrei Eleanor no clube privado luxuoso dela e expus tudo.
Mantive a calma, fui profissional e enquadrei a situação totalmente como uma questão de responsabilidade fiduciária. Contei que eu era quem havia pago todos os adiantamentos do baile e que tinha acabado de descobrir informações profundamente preocupantes sobre o histórico financeiro da minha parceira, o que me deixava seriamente receoso quanto à sua capacidade de administrar o orçamento do evento. Nem precisei mostrar todo o material. Entreguei apenas uma pasta com algumas declarações assinadas e autenticadas por ex-namorados que Sarah havia prejudicado, detalhando as dívidas que ela deixará para trás. Acrescentei também provas de que ela escondia diversas dívidas de cartão de crédito em nome próprio. Coloquei a questão em termos empresariais, que Eleanor entenderia. Como responsável pelo financiamento deste evento, expliquei, preciso alertá-la sobre esse risco. O histórico dela revela um padrão de irresponsabilidade financeira. Por isso, retiro oficialmente meu apoio financeiro. Não posso permitir que meu nome ou a reputação da minha empresa estejam ligados a isso. Eleanor leu tudo sem dizer uma palavra. O rosto dela era uma máscara de pedra. Quando terminou, fechou a pasta com cuidado, colocou-a sobre a mesa e me encarou. Seu senso de dever é louvável, Sr. Reis. Obrigada pela descrição. Naquele instante, percebi que estava decidido. O futuro de Sarah dependia inteiramente daquele evento. Era o ingresso dela para o alto escalão, a fuga do passado que tanto detestava. E eu acabará de entregar o poder de destruir tudo à única pessoa da cidade que não hesitaria em fazê-lo. Sarah me disse para crescer e esquecer o passado. Ela estava prestes a aprender que o passado nunca esquece de você. Atualização final. Acabou. Estou sentado no meu escritório, olhando a cidade pela janela, e finalmente tudo está em silêncio. O problema foi resolvido. O erro foi removido do sistema. A bomba que plantei com Eleanor Vance explodiu em menos de 24 horas. Ela não perdeu tempo. Sarah recebeu um e-mail de uma frase do comitê de caridade. Seu contrato estava rescindido imediatamente, devido a preocupações com conduta profissional e risco de reputação para o hospital. Só isso. Nem sequer deram uma explicação detalhada. Ela voltou para casa naquela noite em colapso total. Nunca vi alguém tão fora de si. Gritava, chorava, arremessava coisas. Culpava todos que podia, o comitê, uma outra organizadora de eventos de quem tinha inveja, qualquer pessoa exceto a si mesma. Exigia que eu ligasse para resolver. Que usasse minhas conexões. Que ameaçasse processar. Eu apenas fiquei sentado no sofá, esperando ela se esgotar. Quando finalmente parou para respirar, a voz rouca de tanto gritar, eu disse, não há nada para resolver, Sarah. Eles sabem. Ela me olhou, confusa. Sabem o quê? Sabem do seu passado, respondi. Aquele que você disse que não importa. O silêncio foi absoluto. O rosto dela empalideceu na hora. Era como se me visse pela primeira vez e enxergasse um inimigo. Você contou para eles? Nem precisei contar muito, respondi. Apenas disse que você era um risco. Foi uma decisão de negócios. Você, mais do que ninguém, deveria entender. O pânico virou pura fúria. Ela chegou a tentar me atacar, jogando uma almofada decorativa do sofá. Eu segurei sem esforço. Gritava coisas que nem vale a pena repetir. A máscara de sofisticação que usava diante das amigas da cidade tinha caído. Ali estava a verdadeira Sarah, a pessoa acuada, desesperada, da cidade pequena. Saia, ordenei. Minha voz era calma, e acho que isso a assustou mais do que se eu tivesse berrado. Pegue uma mala. Busque o resto depois. Ela começou a gritar sobre seus direitos, dizendo que morava ali e eu não podia expulsá-la. Eu já estava preparado. Sobre a mesa de centro estavam o contrato de locação, apenas em meu nome, e uma notificação formal de desocupação feita pelo meu advogado. Você tem 1 hora, avisei. Depois disso, chama a polícia. Enquanto ela arrumava as coisas às pressas no quarto, o celular dela não parava de tocar. Eram os fornecedores do baile. Já havia se espalhado que o evento estava arruinado e que o dinheiro fora retirado. Todos cobravam que ela pagasse as taxas de cancelamento dos contratos que havia assinado. E as amigas novas da cidade? Todas sumiram. Ninguém queria estar perto da catástrofe em que ela se transformará. 1 hora depois, saiu arrastando uma mala, o rosto inchado de tanto chorar. A mulher confiante que havia revirado os olhos para mim não existia mais. Restava apenas um farrapo humano. Mas ainda não tinha acabado. Eu tinha mais uma carta guardada. Dei uma dica a um blogueiro de fofoca local que conheci por meio de um contato de negócios. Dias depois, saiu uma matéria. Não citava o nome dela, mas a história estava inteira ali. A garota de cidade pequena tentando brilhar na metrópole, o grande evento beneficente que desmoronou na última hora, os rumores de um passado sombrio, cheio de ex-namorados furiosos e dívidas. Todo mundo naquele círculo sabia de quem se tratava.
A carreira dela estava morta. Ninguém jamais a contrataria novamente. O fim veio na noite passada. Bateram à minha porta. Era ela. Parecia arrasada. Estava dormindo no sofá de alguém, e parecia ter sido expulsa. Não tenho nada, disse. A voz era quase um sussurro. Perdi minha carreira, minhas amigas, tudo. Você não perdeu, respondi. Você gastou, pedaço por pedaço, cada vez que mentiu e usou alguém. Essa é apenas a conta chegando. Mas o que eu faço? Chorava. Não tenho dinheiro. Não tenho para onde ir. Eu já imaginava esse desfecho. Peguei uma passagem de ônibus e um envelope com $500 em espécie. A passagem era de volta para nossa cidade natal. Estendi para ela. Você disse que o passado não importa. Pois é tudo que lhe restou. Volte para casa. Quem sabe tente ser uma pessoa diferente desta vez. Ela encarou aquele bilhete como se fosse uma sentença de morte. A ideia de voltar, derrotada, e encarar todos aqueles que ela achava ser melhor, era o pior castigo que poderia imaginar. Era o fim da pessoa falsa que tentou ser. Pegou a passagem e o dinheiro. Sem agradecer. Apenas se virou e sumiu na noite. Fechei a porta e, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. A vingança não era sobre vê-la fracassar. Era sobre justiça. Ela construiu a vida em cima de mentiras, achando que poderia fugir do passado. Mas o passado é o alicerce, e o dela estava podre. Tudo o que fiz foi dar um pequeno empurrão, e o edifício inteiro desmoronou. Exatamente como sempre iria acontecer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença.